Se você cresceu nos anos 90, provavelmente ainda tem pesadelos com um palhaço sinistro que aparecia nos bueiros. Sim, estamos falando dele, Pennywise, o palhaço dançarino. Mas antes de virar um sucesso de cinema em 2017, ele já aterrorizava as noites das crianças e adultos na minissérie It, uma obra-prima do medo, lançada em 1990. Hoje vamos mergulhar no clássico e no novo, no original e na reinvenção. Produção, elenco, história e as curiosidades que fizeram dessa adaptação um ícone do terror. Sejam muito bem-vindos, meus caros viajantes. Eu sou o Jota, o viajante dançarino, e esse é o De Volta para o Passado. Tudo começou com o mestre do terror Stephen King, que lançou o livro It em 1986. A história é ambientada na cidade fictícia de Derry, no Maine, onde um grupo de amigos enfrenta uma criatura milenar que assume a forma dos piores medos das pessoas e geralmente aparece como um palhaço simpático, até abrir a boca cheia de dentes. O livro foi um sucesso gigantesco e logo a ABC decidiu adaptar a história para a TV, dividindo-a em duas partes. A minissérie foi dirigida por Tommy Lee Wallace, o mesmo cara que dirigiu Halloween 3 e trabalhou na produção do primeiro Halloween de John Carpenter, ou seja, o cara sabia como causar arrepios. A trama acompanha o chamado Clube dos Perdedores, um grupo de 7 crianças que enfrentam Pennywise em 1960 e 30 anos depois, precisam voltar a Derry para terminar o que começaram. O elenco infantil contou com nomes que marcaram época, como Jonathan Brandis, o Bill jovem, e Seth Green, que depois ficou famoso em Austin Powers e Buffy. Na fase adulta, quem brilha é o ator Tim Reed, Richard Thomas e principalmente o lendário Tim Curry no papel de Pennywise. E aqui, caro viajante, é importante destacar: Tim Curry praticamente virou o rosto do terror dos anos 90, sem maquiagem digital, sem efeitos de computador, só expressão, voz e uma risada assustadora que ninguém esquece. Tim Curry transformou Pennywise num símbolo do medo. Ele dizia em entrevistas que não queria parecer um monstro, mas um palhaço real, que apenas dava medo por ser normal demais. E funcionou. Muitos atores do elenco infantil confessaram depois que tinham medo real de Curry durante as gravações. O que contribuía para esse medo é que Curry ficava isolado das crianças antes da gravação. E durante as filmagens ele ficava em silêncio entre as cenas, encarando os colegas com aquele sorriso congelado. Imagina o clima no set. E o curioso é que, originalmente, o estúdio queria Alice Cooper no papel de Pennywise. Outros atores, como Roddy McDowall, da franquia Planeta dos Macacos, de 1968, ou Malcolm McDowell, de Laranja Mecânica, de 1971, também foram considerados para o papel. Mas foi Tim Curry que foi selecionado após impressionar os produtores com sua atuação em The Rocky Horror Picture Show, terror musical de 1975. Quando Curry apareceu no teste, o diretor disse: "É ele ou ninguém". Tim Curry quase não aceitou o papel de Pennywise. Isso porque ele não queria passar horas e horas na maquiagem, aceitando apenas quando o diretor Tommy Lee Wallace o convenceu com a promessa de que a maquiagem e os prostéticos seriam mínimos e rápidos de aplicar, o que acabou sendo uma grande mentira, já que Curry passava cerca de 3 horas no processo de transformação no palhaço. Para viver Pennywise, Tim Curry passou por um processo complexo de preparação, já que exigia um grande esforço físico e mental. Ele chegou a ter pesadelos durante as gravações, devido à intensidade do personagem. A minissérie foi feita para TV aberta, então o roteiro original, muito mais violento e sombrio, teve que ser suavizado.
Várias cenas de violência explícita e linguagem pesada foram cortadas para não chocar o público da época. Uma outra curiosidade bem interessante é que George I. Romero, o mestre de A Noite dos Mortos-Vivos, foi o primeiro escolhido para dirigir It, uma obra-prima do medo. Romero queria transformar It em uma minissérie de 10 horas, com muito mais horror psicológico, mas ele abandonou o projeto por conflito de agenda. Imagina como teria sido se isso tivesse acontecido. Quando foi ao ar, em novembro de 1990, It virou um fenômeno. Milhões de pessoas pararam para assistir, incluindo crianças sem supervisão. Por conta disso, muitas crianças e pessoas ficaram traumatizadas com palhaços por décadas. Apesar disso, a obra teve tanto sucesso que foi relançada em VHS e depois em DVD, e ganhou status de cult entre os fãs de terror. It, uma obra-prima do medo, foi produzido pela Green Epstein Productions e foi filmado ao longo de 3 meses em Vancouver, Colômbia Britânica, em meados de 1990, com um orçamento de $12 milhões, o dobro do orçamento habitual para televisão. Apesar das limitações técnicas da TV da época, a minissérie é lembrada até hoje pela atmosfera sombria, trilha marcante e atuações intensas. E, claro, pela icônica frase: "Eles flutuam?" Ah, sim! Eles flutuam sim, George. Eles flutuam. Mesmo com efeitos datados e ritmo mais lento, It, uma obra-prima do medo, é lembrado como um dos maiores marcos do terror televisivo. Foi o primeiro contato de muita gente com o universo assustador de Stephen King. E 27 anos depois, mais precisamente em 2017, o diretor Andy Muschietti reviveu Pennywise com uma nova roupagem, ainda mais assustadora e emblemática. Depois do sucesso cult da minissérie de 1990, a Warner Bros. Passou anos tentando refazer It, mas o projeto só ganhou forma quando Andy Muschietti, o diretor do excelente terror Mama de 2013, assumiu o comando. A ideia era trazer a história de volta com mais intensidade, realismo e emoção, e claro, com muito mais recursos técnicos. O livro de Stephen King foi adaptado novamente, mas com uma mudança importante e que faria toda a diferença. A primeira parte agora se passa em 1989, em vez de 1960, ou seja, o novo It é quase um Stranger Things do mal. E ao contrário da versão original de 90, que mostrava o passado e o presente em cenas intercaladas, aqui o capítulo 1 se concentra no Clube dos Perdedores ainda crianças e o elenco infantil é um dos pontos mais elogiados da nova adaptação. Temos Jaden Martell como Bill, Finn Wolfhard, de Stranger Things, como Richie, Sophia Lillis como Beverly, Jeremy Ray Taylor como Ben, Jack Dylan Grazer como Eddie, Wyatt Oleff como Stanley e Chosen Jacobs como Mike. A química entre eles é incrível. Dá pra sentir que o Clube dos Perdedores realmente existe. E isso é essencial, porque It não é só sobre um palhaço bizarro e monstruoso, mas sobre amizade, traumas e o poder de enfrentar o medo juntos. Mas apesar da impressionante atuação dos garotos, a alma do filme está nele, Bill Skarsgård, o novo Pennywise. O ator sueco tinha a difícil missão de substituir Tim Curry, e não apenas conseguiu, ele reinventou o personagem. I missed you, waiting for this very moment. Diferente do palhaço mais humano da minissérie, o novo Pennywise é uma criatura surreal, com movimentos imprevisíveis e um sorriso que parece saído de um pesadelo. Skarsgård usou truques físicos de verdade, como mexer os olhos em direções diferentes, sem CGI.
E o diretor fez igual o que foi feito com Tim Curry no It original. Deixou o elenco infantil separado de Skarsgård nos ensaios para manter o medo autêntico. O resultado? As reações de pavor nas cenas são 100% reais. O ator Finn Wolfhard, por exemplo, realmente tem medo de palhaços como seu personagem. Até o próprio Bill Skarsgård admitiu ter pesadelos constantemente durante o período de produção do filme. O palhaço meteu medo em todo mundo. Antes da decisão acertada de escalar Bill Skarsgård para o papel de Pennywise, outros atores foram considerados como Will Poulter, que foi originalmente escalado para interpretar o palhaço quando Cary Fukunaga ainda era o diretor do projeto, abandonou a produção devido a conflitos de agenda após a saída de Fukunaga e as consequentes mudanças na data de filmagem. Tilda Swinton também foi cogitada para o papel, mas conflitos de agenda também impossibilitaram sua participação. Até Hugo Weaving entrou na dança do palhaço, chegando à fase final de testes para o papel. Mas Bill Skarsgård foi o escolhido, pois a equipe de produção sentiu que ele tinha a capacidade de ser infantil e assustador ao mesmo tempo, enquanto Weaving era só assustador. Interessante que mais da metade do filme já havia sido filmada, antes das cenas com Pennywise, o que fez Skarsgård trabalhar durante meses sua performance em laboratórios observando outros palhaços. Não só a performance de Bill Skarsgård é marcante, mas também seu visual. O diretor declarou em entrevista a Collider na época que esteticamente não curtia o palhaço do século XX, por parecer muito barato e geralmente se relacionar a eventos sociais, preferindo o visual do século XIX, já que, em tese, Pennywise estaria por aí há séculos. A roupa de palhaço dançarino foi inspirada no estilo renascentista, com influência das eras medievais e até vitoriana. O primeiro trailer foi visto por 197 milhões de internautas nas primeiras 24 horas de seu lançamento, superando o recorde de visualização de Velozes e Furiosos 8, com 139. Na época, o trailer do filme coincidiu com a onda de palhaços assustadores que apareciam na América e em outras partes do mundo. A Associação de Palhaços considerou o material extremamente negativo para os trabalhos que realizavam oficialmente. O próprio Stephen King se desculpou em uma rede social dizendo, abre aspas, "Os palhaços estão com raiva de mim. Me desculpe, muitos de vocês são ótimos. Mas as crianças sempre tiveram medo de palhaços. Não mate o mensageiro pela mensagem." Fecha aspas. It, A Coisa, foi lançado em setembro de 2017 e se tornou um fenômeno mundial. Com um orçamento de 35 milhões de dólares, arrecadou mais de 700 milhões. Foi o filme de terror mais lucrativo da história na época. A crítica elogiou o equilíbrio entre sustos e drama. E o público se apaixonou pela ambientação oitentista, trilha sonora nostálgica e visual impecável. Era como assistir uma mistura de Conta Comigo com O Exorcista e Stranger Things. E 2 anos depois, em 2019, veio o desfecho. A história avança 27 anos. Os perdedores agora são adultos e precisam voltar a Derry para enfrentar Pennywise de vez. O elenco adulto é de peso, contando com Jessica Chastain como Beverly, Jay Ryan como Ben, James McAvoy como Bill, James Ransone como Ed, Isaiah Mustafa como Mike e Bill Hader como Richie, em uma das atuações mais elogiadas do filme. O diretor manteve o tom emocional, mas elevou o terror a um nível visualmente insano. O Pennywise agora usa formas monstruosas, flutua, rasga o chão e invade pesadelos com efeitos de ponta. O trabalho primoroso realizado no primeiro filme é mantido no segundo, garantindo qualidade em atuações intensas e cenas marcantes.
como a famosa cena da arquibancada, na qual It ataca uma garotinha. Aliás, Bill Skarsgård fazia questão de brincar logo após filmar com alguma criança, para não lhe causar traumas no futuro. You okay? Good job. Um fofo. Em comparação com o primeiro filme, o processo para a transformação em Pennywise foi reduzida. Em It, a Coisa, Bill Skarsgård passava 5 horas na cadeira para se transformar no palhaço, enquanto que em It, capítulo 2, passava apenas 2 horas e meia, metade do processo. Os maquiadores ganharam experiência com a prática. Apesar de ter dividido opiniões, alguns acharam longo demais. Enquanto o primeiro tem 1 hora e 55 minutos de duração, a segunda parte tem 2 horas e 49. O capítulo 2 fecha o arco com uma mensagem poderosa sobre superar traumas e aceitar quem você é. E claro, com algumas das cenas mais assustadoras do cinema moderno. Stephen King, ao contrário do primeiro filme, esteve mais envolvido nos bastidores de It, capítulo 2. Fez parte da equipe como consultor e ainda fez uma pequena aparição como o dono de uma loja de antiguidades, onde ele aparece bebendo mate, bebida argentina preferida do diretor Andy Muschietti. It, capítulo 2, tem como diretor Andy Muschietti, com duração aproximada de 2 horas e 49 minutos e com James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Jay Ryan, Isaiah Mustafa, James Ransone, Andy Bean e Bill Skarsgård, no papel de Pennywise. Teve sua estreia em 5 de setembro de 2019 no Brasil e foi distribuído pela Warner Bros. Teve um orçamento de 79 milhões de dólares e arrecadou mundialmente 473 milhões de dólares. As principais diferenças entre It, uma obra-prima do medo, e It, a Coisa e capítulo 2 estão no ano dos acontecimentos da história, enquanto It, uma obra-prima do medo, se passa em 1960 e depois 1990, It, a Coisa, se inicia em 1986 e termina em 2016 com o capítulo 2. It, uma obra-prima do medo, teve 2 episódios direto para TV, mais tarde saindo em VHS e DVD em um único filme de mais de 3 horas de duração, enquanto que a nova versão foi para o cinema em 2 capítulos, sendo que o primeiro em 2017 e o segundo em 2019. O Pennywise de Tim Curry era um palhaço mais clássico e humano, enquanto que o de Bill Skarsgård tinha um visual mais renascentista e era mais monstruoso. Em resumo, o It antigo assustava pela simplicidade, o novo pelo realismo e intensidade, mas os dois têm algo em comum. Todo mundo tem medo de palhaço. De It, uma obra-prima do medo, até It, a Coisa. O tempo passou, os efeitos melhoraram, mas o medo continua o mesmo, porque Pennywise não é só um monstro, ele é o símbolo de tudo que a gente teme desde criança. E que, de vez em quando, ainda espreita no escuro, esperando o momento de sorrir. Agora eu quero saber de você. Qual seu Pennywise favorito? O de 90 ou de 2017? Diz pra mim nos comentários. E se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o joinha e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. E ativa o sininho para não perder nada. Até a próxima semana, caros viajantes. E lembrem-se, aqui no De Volta para o Passado todos flutuam.